Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiane Marques Torquato, sou enfermeira, docente do Instituto Federal de Goiás, Campus Águas Lindas. Estou aqui hoje, dia 28 de 4 de 2026, gravando a última aula do nosso projeto de ensino intitulado Vidas em Suas Mãos, Capacitação em OVACE e Parada Cardiorrespiratória. Bem, a aula de hoje vamos abordar a parada cardiorrespiratória em adultos, em obesos e em gestantes. O que você vai aprender hoje? Primeiro, parada cardiorrespiratória em adultos, em obesos e em gestantes. Segundo, a manobra de reanimação cardiopulmonar. Terceiro, cuidados a serem tomados. Quarto, as diferenças entre as manobras de cada classe, adultos, obesos e gestantes. E quinto, por que os procedimentos entre adultos, gestantes e obesos são diferentes. Vamos lá então. Vamos definir o que é adulto, né? O adulto é o indivíduo com fisiologia e tamanho corporal semelhante ao de uma pessoa desenvolvida. Geralmente, a partir dos 8 anos de idade, nos protocolos de reanimação cardiopulmonar, ou dos 18 anos no sentido legal e biológico, estendendo-se até a velhice. Então, vamos usar na nossa aula a definição de adulto, aquela pessoa maior de 8 anos. Então, a parte corporal, né, a massa corporal dela, é aquela de acima de 8 anos até a velhice, né? É isso que nós vamos usar como definição da aula, tá? Então, se a gente vê uma criança de 8 anos, bem miudinha, pequenininha, não tem pelos pubianos, não tem, se for menina, não tem desenvolvimento de glândulas mamárias, aí a gente trata ela ainda como criança. Mas se ela tiver 8 anos de idade, já tiver desenvolvido as glândulas mamárias, né? Já tiver desenvolvido os pelos pubianos, os pelos axilares, aí a gente trata ela como adulto, certo? Bem, quais são as principais causas de parada cardiorrespiratória nesse público? As principais causas são doenças cardíacas, insuficiência respiratória, choque elétrico. Além disso, outras causas incluem choque hipovolêmico, que é perda severa de sangue ou fluidos, envenenamento, acidente vascular cerebral e afogamento. Vamos também definir o que é obeso e gestante. Obeso é aquela pessoa que possui um acúmulo excessivo de gordura corporal, definido clinicamente por um índice de massa corpórea, IMC, superior a 30. E eles requerem maior cuidado, né, na reanimação cardiopulmonar. As gestantes são aquelas mulheres que estão em processo de desenvolvimento de um outro ser em seu útero. Para a saúde, assim como em obesos, trata-se de uma população que requer maior cuidado nos procedimentos de RCP. Lembrando aqui que em gestante a gente vai usar o protocolo diferenciado naquelas mulheres que a idade gestacional já está um pouquinho avançada, ou seja, você consegue ver que a mulher tem um abdômen ali globoso, tá bom? Quais são as causas mais comuns de parada cardiorrespiratória nesse público? Também doenças cardíacas, insuficiência respiratória e choque elétrico. Além disso, outras causas incluem choque hipovolêmico, que é a perda severa de sangue ou fluidos, envenenamento, acidente vascular cerebral e afogamento. Bem, então vamos iniciar o passo a passo do protocolo de reanimação cardiopulmonar desse público. Primeiro, precisamos reconhecer a parada cardiorrespiratória e acionar o serviço de emergência. Como é que a gente reconhece a parada? Então, para constatar uma parada cardiorrespiratória nas três classes, adulto, obeso e gestante, é necessário verificar três sinais. Primeiro, a consciência, né, desse indivíduo, então a gente tem que ver que ele esteja inconsciente, tá? Então a vítima não reage quando é chamada ou tocada. Segundo ponto, a ausência de pulso. Na parada cardiorrespiratória, a vítima não apresenta pulso, tá? E aí, onde nós verificamos o pulso da pessoa?
lá no pulso carotídeo, tá? Então, tanto em obeso quanto em adultos em gestante, o pulso mais confiável e fácil de sentir é o carotídeo, que é da região do pescoço. E a gente também vai verificar a ausência de respiração, né? Então, se esse paciente ele não respira, ele está inconsciente, ele não tem pulso, aí a gente pode dizer que esse paciente está em parada cardiorrespiratória. A constatação de uma parada cardiorrespiratória, ela deve ser rápida, no máximo 10 segundos, para iniciar a RCP imediatamente. Bem, reconheci a parada cardiorrespiratória, vamos ligar para o serviço de emergência. Então, caso identificada a parada, vamos chamar o serviço de emergência, identificando-se como socorrista. Ao chamar o serviço de emergência, precisamos solicitar o desfibrilador externo automático. Ao ligar para o serviço de emergência, podemos ligar para o SAMU, que é 192, ou o Corpo de Bombeiros, que é 193. E o que falar na hora que eu ligar, né? Então, qual que é a informação que eu preciso dar? Primeiro, o nome do socorrista, quem está ligando, o local do acidente, o número de telefone para contato, caso seja necessário, falar o que aconteceu, um exemplo, parada cardiorrespiratória reconhecida em adulto, obeso ou gestante em andamento, quantidade de socorrista no local, se você está sozinho ou se está em 2 socorristas, e solicitar o DEA, o desfibrilador externo automático, se houver disponível. Aqui está um exemplo, né, prático de chamada. Meu nome é Tainara Chagas, estou na rua Cora Coralina, número 67, próximo à agência de Correios. Meu telefone é 61987654321. Estou atendendo uma parada cardiorrespiratória em uma pessoa obesa. Estou com meu filho no local me ajudando no socorro. Vocês têm ideia disponível? Então, esse é um exemplo de uma chamada para informar o serviço de emergência que você está atendendo uma parada cardiorrespiratória. Bem, reconheci a parada, liguei para o serviço de emergência, o que eu preciso fazer? A compressão. Então, no adulto, a gente começa com o C, né? Depois a gente vai para o A e depois para o B. Então, a gente começa na compressão, depois abre vias aéreas e depois a gente faz ventilação. A compressão em adulto, como que acontece, né? Primeiro, a gente precisa posicionar o adulto em uma superfície plana e rígida. A técnica, vamos entrelaçar as nossas mãos, né? Então, entrelace sua mão dominante sobre a sua outra mão, posicione-a sobre o tórax do paciente e com os braços estendidos, realize a compressão. Então, a mão ela vai ser posicionada ali na linha intermamilar. Ou logo ali, você vai achar o processo tifoide, 2 dedos acima, você posiciona a mão. A profundidade que você deve abaixar o peito, né, do adulto, cerca de 5 a 6 centímetros. Então, você tem que fazer uma força que o tórax do adulto, né, ele abaixe cerca de 5 a 6 centímetros. O ritmo, né, e a proporção, como que deve ser, quantas compressões e quantas ventilações. Se você não tiver nada para ventilar o paciente, você vai fazer somente compressão. E aí a compressão é 120 compressões por minuto. A cada 2 minutos você troca o socorrista, se você tiver outra pessoa. Se não tiver, você vai fazer as compressões até que a vítima volte, até que o socorro de emergência chegue ou até que você fique exausta. Se você optar por ventilar esse paciente, aí você tem que fazer 30 compressões para 2 ventilações. Então, se você tiver algum dispositivo ou opte fazer respiração boca a boca, você vai fazer 30 compressões e ventilar esse paciente 2 vezes. Então, com um socorrista, 30 compressões para 2 ventilações. E se você tiver com 2 socorristas, mantém da mesma forma, 30 compressões para 2 ventilações. Diferente, né, de crianças e bebês, que aqui mudaria, né, que era 15 para 2. Então, em adulto não muda, independentemente da quantidade de socorristas, se é 1 ou 2 socorristas, tá bom? E aí, caso não seja possível realizar a ventilação por falta de equipamento, insegurança ou impossibilidade técnica, faça apenas as compressões torácicas, como falamos anteriormente, 120 compressões por minuto. Em obesos, né? O que a gente deve fazer as compressões em obeso? A gente vai posicionar esse obeso, né? Então, essa vítima, na verdade, posicione a vítima em uma superfície plana e rígida, tá?
A técnica, vamos entrelaçar suas mãos dominantes sobre a sua outra mão, posicione-a sobre o tórax do paciente e com os braços estendidos, realize as compressões. Para obesos, não há alteração na posição da mão. Estudos mostram que alterar as posições das mãos, mesmo diante do excesso de gordura na região do peito, diminui drasticamente a eficácia das compressões. Então, em obesos vai ser igualzinho em adulto. A posição vai ser a mesma, né? A profundidade que a gente vai afundar do tórax também vai ser a mesma. Então, abaixe o peito da vítima em cerca de 5 a 6 centímetros a cada compressão. O ritmo e proporção em um socorrista é 30:2. Se eu estiver ventilando esse paciente, então vou fazer 30 compressões e 2 ventilações. E em socorrista, com 2 socorristas, a gente vai fazer 30 compressões para 2 ventilações, igualzinho em adulto lá, né? Então, independentemente se eu estiver sozinho ou estiver com um outro socorrista, a relação é a mesma, 30:2, tá? Caso não seja possível realizar as ventilações por falta de equipamento, insegurança ou impossibilidade técnica, faça apenas compressões torácicas, 120 compressões por minuto. E a cada 2 minutos, a gente muda o socorrista, né? Se a gente tiver uma segunda pessoa. Se não tiver, você vai fazer as compressões até que o paciente volte, até que o socorro chegue ou até você ficar exausto, tá bom? Então, lembrando que a compressão em adulto e em obeso não muda nada, é igualzinho. Bem, e a compressão em gestantes, né? Como que deve ser essa diferença? Posição. Vamos colocar a gestante em uma superfície plana e rígida, igualzinho, né? Nas outras vítimas. Técnica. Aí é que a única coisa que vai mudar na técnica é que a gente precisa fazer o desvio uterino, né? E como a gente faz esse desvio uterino? Realiza o deslocamento lateral esquerdo do útero para aliviar a compressão sobre a veia cava inferior e otimizar o retorno venoso ao coração. Então, nós vamos entrelaçar as mãos, né? A mão dominante sobre a sua outra mão, posicione-a sobre o tórax do paciente e com os braços estendidos, realize a compressão. Então, você vai colocar suas duas mãos entrelaçadas e vai fazer a compressão no tórax do paciente. Ao mesmo tempo, vai precisar de uma outra pessoa para fazer o quê? O desvio uterino, né, da vítima, da gestante. Então, ao mesmo tempo que tem um socorrista no tórax fazendo as compressões, vai ter que ter outro socorrista fazendo o desvio uterino, tá bom? E qual que é a força que a gente precisa colocar nesse tórax? Abaixa o peito da gestante em cerca de 5 a 6 centímetros, tá? A cada compressão. O ritmo e proporção é igualzinho de adulto. Então, se eu tiver sozinho, é 30 compressões para 2 ventilações. E se eu tiver com outro socorrista, também é 30 para 2 ventilações, tá? Então, adulto, obeso e gestante vai ser igualzinho, 30:2, independente da quantidade de socorrista. O que vai mudar é que na gestante a gente tem que fazer o desvio uterino, que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Caso haja 3 socorristas, a gente destina-se, né, o terceiro para ficar responsável pelo deslocamento lateral do útero da gestante. Então, ele precisa ser deslocado para o lado esquerdo e não direito, tá? E por que ele deve ser deslocado para o lado esquerdo? Porque ele vai aliviar a compressão sobre a veia cava inferior e vai otimizar o retorno venoso ao coração, tá bom? Então, na gestante, o ideal é que a gente tenha 3 socorristas. Um para o tórax, um para fazer o desvio do útero e um para auxiliar na ventilação, caso a gente tenha dispositivo para ventilar essa vítima. Caso a gente não tenha nenhum dispositivo para ventilar, ou a gente está com insegurança ou impossibilidade técnica, aí a gente só faz as compressões torácicas, né? Que são as 120 compressões por minuto. E se a gente tiver um outro socorrista, ele lateraliza o útero. E se a gente não tiver um outro socorrista para fazer esse desvio uterino, aí a gente só faz as compressões, tá? É melhor fazer as compressões sem desviar ali, realizar o desvio uterino, do que deixar sem fazer compressões. Então, só pra gente retomar. Se você estiver sozinho, você faz as compressões. Se tiver uma segunda pessoa, você faz a compressão e o segundo socorrista faz o desvio uterino. Se tiver 3 pessoas, um fica na compressão, um fica fazendo o desvio uterino e o outro fica na ventilação.
Vamos ver um vídeo agora mostrando como é feito esse desvio uterino. Você sabia que na parada cardiorrespiratória da gestante, durante a RCP, tem que ser deslocado o útero manualmente para a esquerda? Então aqui precisaremos de uma na ventilação, uma nas compressões e outra deslocando o útero manualmente. Esse é o diferencial da ressuscitação cardiopulmonar nas gestantes. Bem, então o vídeo mostrou claramente pra gente onde fica cada socorrista, né? Então vimos que fica um na ventilação, um na compressão e uma lateralizando ali o útero, tá? Descomprimindo a veia cava inferior. Bem, então vimos que em adulto, em obesos e em gestante, a ênfase é na compressão. Caso a gente vá ventilar essa vítima, aí a gente precisa fazer a AB, que é a abertura das vias aéreas, e depois a ventilação. A abertura das vias aéreas é feita igualzinho das outras áreas, das outras faixas etárias que estudamos. Então, antes de verificar a vítima, tanto adulto quanto obeso, antes de ventilar a vítima, né, tanto adulto quanto obeso ou gestante, há um procedimento a ser realizado que auxilia na passagem do ar. Então, posicione a cabeça da vítima, coloque uma mão na testa e outra no queixo e incline levemente a cabeça para trás, só o suficiente para o queixo ficar um pouco mais alto que o peito. Cuidado importante, a inclinação deve ser cuidadosa. Tome cuidado para não inclinar demais para evitar lesões. E aí a gente também sabe que a abertura de vias aéreas em pacientes obesos ela é um pouquinho mais dificultada. Então, às vezes, a gente necessita colocar um conchinho, né? Debaixo ali do pescoço da vítima para a gente conseguir abrir as vias aéreas com melhor facilidade, tá bom? Bem, e a ventilação? A ventilação em adultos, obesos e gestante, ela é o último passo. Então, a gente vai seguir o ciclo CAB, igual eu falei anteriormente. Então, a gente vai fazer a compressão, a abertura das vias aéreas e a ventilação. Se o socorrista ele decidir que irá ventilar a vítima no socorro e tiver disponibilidade para isso, ele pode usar as seguintes técnicas. Pode realizar a ventilação máscara e bolsa, né, que é o famoso AMBU, que ele é o ideal e o eficaz. A máscara pocket, né, que é uma alternativa prática e segura. Ou o procedimento boca a boca, né, que é em último caso, se não houver equipamento, pois pode representar um risco para a saúde do socorrista. E se possuir conhecimentos do histórico da saúde da vítima e esta for saudável, né, é seguro que se faça então a respiração boca a boca. Então, caso o socorrista deseje, ele pode sim fazer respiração boca a boca, tá? Bem, essas daqui foram algumas referências utilizadas no desenvolvimento dessa aula. Essa aula ela é parte, né, do projeto de ensino intitulado Vida em Suas Mãos, Capacitação em Ovácio Parada Cardiorrespiratória. Esse material ele foi produzido pelo aluno do curso de Vigilância em Saúde, Rafael Fernandes Alves, e revisado por mim, né, Tatiane Marques Torquato. Vocês podem reassistir a aula novamente e também eu vou deixar alguns vídeos de fixação, como é feita a compressão, né, em adulto, para vocês como é feita a abertura das vias aéreas, para vocês assistirem e depois responder o questionário que vai estar disponível lá no Moodle, tá bom? Um abraço, até mais.